Olá, eu sou o pastor Ari Cavalcante e hoje quero conversar com você sobre um tema que pode parecer curioso: Pedro e o burrinho. Ao longo desta mensagem, veremos como essas histórias nos ensinam uma profunda lição sobre humildade, serviço e sobre quem realmente deve receber toda a glória. O nosso texto está em Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, e João, capítulo 12, versículos 1 a 15. Jesus estava a caminho de Jerusalém, dias antes da Páscoa. Ao chegar ao Monte das Oliveiras, próximo à entrada da cidade, pediu a 2 discípulos que fossem buscar uma jumenta e um jumentinho que estavam presos. Os discípulos obedeceram, colocaram suas roupas sobre os animais e Jesus sentou-se sobre o jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém, uma grande multidão se formou. Alguns iam à frente e outros o seguiam, clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Era uma grande celebração, mas existe um detalhe importante nessa história. Jesus estava sendo exaltado, a multidão proclamava a sua glória. Mas quem estava carregando Jesus? Um simples jumentinho. E é aqui que começa a nossa reflexão. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, aprendemos que temos esse tesouro em vasos de barro. Deus manifesta a sua glória por meio de nós. Ele nos concede dons, nos capacita e nos usa para servir outras pessoas. Podemos pregar, ensinar, aconselhar e ajudar. Pela graça de Deus, milagres e maravilhas também podem acontecer. Mas precisamos ter cuidado. Em nós mesmos não temos motivo para receber a glória. Nós somos apenas portadores dela. Podemos usar uma comparação simples. Nós somos como aquele jumentinho. Jesus era quem estava sendo celebrado. Jesus era quem merecia o hosana. Mas imagine se aquele jumentinho tivesse ouvido a multidão e pensado: eles estão gritando por minha causa. Seria absurdo, não seria? E, no entanto, muitas vezes fazemos algo parecido. Deus nos usa, pessoas são abençoadas, uma mensagem toca alguém, uma oração é respondida e podemos começar a pensar que a glória é nossa. Mas João Batista nos deixou uma declaração poderosa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o nosso coração. Nós servimos e obedecemos, mas a glória pertence ao Senhor. Agora vamos olhar para Pedro. Antes da sua transformação, Pedro era impulsivo e em determinados momentos dominado pelo medo. Foi ele quem declarou que jamais abandonaria Jesus, mas pouco tempo depois negou conhecê-lo. Mesmo assim, Deus não desistiu dele. Depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro foi transformado. Tornou-se ousado e, em sua primeira grande pregação, cerca de 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Isso aconteceu em Atos, capítulo 2, versículos 14 a 41. Mas Pedro ainda tinha muito a aprender. A caminhada com Deus é um processo. Em determinado momento, Deus precisava ensinar Pedro que a salvação não estava limitada a um povo ou a uma linhagem sanguínea. Enquanto isso, havia um homem chamado Cornélio. Ele temia a Deus, orava e praticava muitas obras de caridade. Um dia, Cornélio recebeu a visita de um anjo que lhe ordenou procurar Pedro para ouvir aquilo que Deus queria falar. Antes de Pedro chegar à casa de Cornélio, Deus começou a trabalhar em seu coração. Pedro teve uma visão que se repetiu 3 vezes. Nela, viu animais considerados impuros e ouviu uma voz que lhe dizia para matar e comer. Pedro respondeu que jamais havia comido algo impuro. Então o Senhor lhe disse: Não chame impuro ao que Deus purificou. Atos, capítulo 10, versículo 15. Deus estava preparando Pedro e mudando a sua maneira de enxergar as pessoas. Pouco tempo depois, chegaram os homens enviados por Cornélio e Pedro foi com eles até Cesareia. Quando chegou à casa de Cornélio, algo interessante aconteceu. Cornélio foi ao encontro de Pedro, ajoelhou-se diante dele e começou a adorá-lo. Pedro poderia ter se deixado levar pela importância daquele momento. Afinal, era um apóstolo e havia sido usado por Deus de maneira poderosa. Mas Pedro havia aprendido uma lição. Ele imediatamente levantou Cornélio e disse: Levante-se, pois eu também sou apenas um homem.
Que declaração maravilhosa! Pedro entendeu que era apenas um homem, um instrumento, um servo. Podemos dizer que, naquele momento, o jumentinho havia aprendido a lição. Ele compreendeu que não era o dono da glória, mas apenas um portador da mensagem. Quando Pedro começou a pregar, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os judeus que estavam com Pedro ficaram admirados, porque o Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios. A glória não era de Pedro, tudo vinha de Deus. Pedro era apenas um instrumento em suas mãos. Isso nos leva a outra importante lição ensinada por Jesus. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a não viver buscando o reconhecimento das pessoas. Devemos servir, orar, ajudar e fazer tudo com o coração voltado para Deus, porque o nosso Pai vê em secreto. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas desejam ser vistas e aplaudidas, mas o reino de Deus nos ensina algo diferente. Nem tudo aquilo que Deus nos pede para fazer será visto por uma multidão. Às vezes Deus nos chama para algo aparentemente simples. Talvez seu ministério seja cuidar de um pai doente, ajudar um vizinho desempregado ou cuidar dos seus filhos e do seu cônjuge. E nada disso é pequeno diante de Deus. Cada vida importa, cada vida tem valor. Os 3.000 judeus de Pentecostes não eram mais importantes do que os gentios na casa de Cornélio. Para Deus, cada pessoa importa, cada vida tem valor e cada momento tem um propósito. Há tempo para todas as coisas. Precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Mas como podemos entender o propósito de Deus? Jesus nos dá uma direção. Entre no seu quarto, feche a porta e em secreto busque ao Senhor. Ore, converse com Deus, entregue a Ele os seus medos, os seus planos e as suas dúvidas. O Pai, que vê em secreto, ouve as nossas orações e sabe como responder. Talvez você não esteja diante de uma multidão. Talvez ninguém esteja vendo aquilo que você faz, mas Deus está vendo. E se você estiver servindo a Cristo, lembre-se, você não é a razão dos aplausos. Você é apenas o instrumento. Nós somos como aquele jumentinho. Temos o privilégio de carregar aquilo que pertence ao Senhor. Mas toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Jesus. Por isso, quando alguém tentar colocar sobre nós uma glória que não nos pertence, que possamos responder com humildade, como Pedro. Eu também sou apenas um homem. Que Cristo cresça e que nós diminuamos. Que a nossa vida seja usada por Deus não para construir o nosso próprio nome, mas para glorificar o nome de Jesus. Agradecemos, portanto, a Deus, sirvamos a Ele com sinceridade, busquemos a sua vontade em secreto e confiemos que Ele realizará aquilo que deseja para as nossas vidas. Muito obrigado por participar do Bible Listeners. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva o seu comentário. Isso nos ajuda muito a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E lembre-se, ouça, aprenda, cresça, caminhe com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.